do governo. E vamos falar de CPMI. A CPMI dos atos criminosos de 8 de janeiro deve ser instalada amanhã. Mas o embate entre o Planalto e a Câmara pela presidência da comissão pode comprometer o início dos trabalhos. A Tainá tem os detalhes da disputa por esse cargo. Tainá. Olha, que disputa, viu? Porque hoje eu conversava com o Otto Alencar, ele que vai abrir amanhã a sessão, né, por ser o senador mais velho, mais experiente, mais velho também de idade. Ele vai abrir e disse, olha, eu vou 9 horas da manhã estar lá, fazer o que eu tenho que fazer. E aí a gente vai ver se já vai ter acordo para a presidência ou se a gente vai votar. E se votar, muito provavelmente o governo deve levar essa. Mas não é bom, né? É bom que tenha um acordo já a partir de hoje. Eu sei que isso pode ter até a influência do Planalto, do presidente Lula nessa indicação. O Eduardo Braga, que é o senador do MDB, ele está como favorito, mais alinhado ao governo para assumir a presidência. Do outro lado, tem o deputado Arthur Maia com a chancela do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O que eu ouvi hoje está preocupante dentro do Senado. O Planalto, ele precisa arbitrar. Por quê? Porque o próprio senador Davi Alcolumbre, esse que fez duas das 3 indicações do União Brasil, que tem a integração nacional, que tem ministério, causou até um rebuliço na época dentro do seu partido, porque ficou com o comando das indicações, ele já avisou ao senador Eduardo Braga que ele pretende atender o pedido de Arthur Lira para apoiar o Arthur Maia. Então, isso gerou, obviamente, um desgaste ali dentro do Senado Federal, do próprio MDB, que quer saber, e aí, o que o Planalto quer, então? A gente entra de cabeça nessa ou não? E aí tem essa discussão. Se não houver acordo, vai para a votação. O governo acredita que tem vantagem, né, que seria de 18 a 14, mas ainda assim acredita que é um desgaste, que é possível resolver isso antes. A presidência, ela tem uma disputa ali maior. Antes se falava muito e o próprio Braga se colocava à disposição para ser o relator, mas tem uma diferença aí de posição nesses 2 postos, né? Porque na presidência você pode pautar um requerimento, por exemplo, pode barrar alguém de comparecer à CPMI. No caso do relator, você pode simplesmente, tendo maioria, não aprovar o relatório que é apresentado e votar um texto substitutivo. Então, é isso que está em jogo nesse momento. É, de fato, o controle da comissão. Quem vai conseguir pautar essa comissão? E, é claro, o governo que decidiu acordar depois de um tempo, né, e abraçar de vez essa CPMI, não deve querer perder o controle dela agora. Sim, e mais cedo a CNN, Arthur Maia, que está sendo cotado para a presidência da CPMI, disse que qualquer pessoa pode ser investigada, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não existiu até hoje nenhuma CPMI que convocou um ex-presidente da República para ir depor na CPMI. Entretanto, também não há nenhuma regra que impeça que um ex-presidente da República seja convocado. Portanto, vamos primeiro abrir o colegiado, iniciar os debates e, obviamente, que qualquer requerimento que seja feito tem que ter fundamentação. Não faz sentido, por exemplo, eu vou fazer um requerimento para convocar determinada pessoa que não tem absolutamente nada a ver com esse episódio. Agora, se existe no requerimento uma fundamentação que justifique a convocação de determinada pessoa e a maioria do plenário entender que essa pessoa deve ser convocada, ela será. Joel, Tainá estava contando da disputa entre a Câmara e o Senado pela presidência da comissão, Arthur Maia falando em eventualmente convocar Jair Bolsonaro, mas está demorando para engrenar essa história. Será que a gente realmente pode esperar algo ainda dessa CPMI? Era o que eu ia levantar, Raquel. Esfriou um pouco também, né? Porque havia um momento em que havia dúvida se teria ou não a tal da CPMI. Daí aconteceu a revelação do vídeo da invasão do Palácio do Planalto. E daí a CPMI se impôs assim de uma maneira definitiva. Mais um caso em que um governo recém-começado se mete numa confusão e numa derrota. Ele teve que aceitar, porque aquela luta ele perdeu, vamos para a próxima luta, que é o domínio da CPI, já que ela vai acontecer de qualquer jeito.
Mesmo agora, mais uma vez, o governo tendo dificuldades. Mas em meio a essa disputa toda, depois que a poeira baixou um pouco, depois que se analisou com mais calma, mais serenidade, qual era o significado das imagens que foram apresentadas, ficou um pouco de dúvida agora. Para que serve essa CPMI? A que papel ela vai se prestar? Uma coisa a gente sabe, vai ser um enorme de um palanque político disputado pela oposição, tentando acusar o governo ou de, no mínimo, de negligência, mas provavelmente, em casos mais extremos, de cooperação maquiavélica com a invasão, e do próprio governo de tentando bater no bolsonarismo, bater no governo do ex-presidente Bolsonaro. Sendo assim, sendo que vai ser, na verdade, no fundo, um grande espetáculo político de narrativas, mas é evidente que o Bolsonaro tem que ir para essa cadeira, né? É evidente que ele tem que responder. E sabe por quê? Essas imagens que a gente está vendo aí na TV, era um grupo de milhares de insanos quebrando tudo em Brasília na esperança de dar um golpe de Estado, provocando as Forças Armadas a intervirem. Quem era o beneficiário desse golpe de Estado? Era o Bolsonaro. Quem que alimentou, desde anos antes do fato, quem que alimentou o discurso insano, conspiratório, no qual essas pessoas aí que a gente está vendo acreditavam? O ex-presidente Jair Bolsonaro, com todas as suas acusações falsas às urnas e acusações de conspiração. Quem foi que, enquanto presidente, viu essas milhares de pessoas organizadas na frente de quartéis, pedindo, clamando um golpe de Estado e não fez absolutamente nada para tirar elas dali, ou minimamente sequer falou para elas saírem? Pelo contrário, sua esposa orou com eles, seu ex-candidato a vice falou para manterem a fé. Quem foi? Jair Bolsonaro. Ele está nessa história no início, no meio e no fim. Ele sabia da intenção criminosa, ele sabia que talvez houvesse assessores ou funcionários públicos pressionando generais da ativa para dar golpe. Ele sabia que as multidões planejavam uma invasão de Brasília e que isso ia acontecer. No mínimo, a população merece saber. A CPI, no final das contas, não acredito que vai descobrir grandes fatos que a própria polícia investigando vai descobrir. Não acredito. Mas, no mínimo, ela pode nos expor e ela pode colocar para depor e para ser interrogados as pessoas mais próximas dessa história toda para, no mínimo, dar alguma explicação para a população, seja do atual governo, ou seja, principalmente, do governo Bolsonaro, que, de novo, era o beneficiário dessa loucura toda. Zambelli, quais são as suas expectativas em relação a essa CPMI? Quem fica com presidência, relatoria, o que a gente já sabe dos membros, o que te diz o xadrez que está sendo montado? Acho que tem uma questão importante sobre a CPMI, que é o governo, tem um bastidor aí, o governo está um pouco incomodado com algumas declarações que o deputado Arthur Maia deu nos últimos dias. Meio que interpretadas, tá? Não estou dizendo que é isso, interpretadas no Palácio do Planalto como se ele estivesse relativizando um pouco o 8 de janeiro e tendo dúvidas sobre a autoria. Tem que investigar para o governo, não há dúvida de que foi um movimento liderado pelos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. O deputado Arthur Maia deu algumas declarações nos últimos dias que deixaram em suspenso essa conclusão assim, óbvia de que veio do bolsonarismo o 8 de janeiro. Isso acendeu um sinal de alerta no Palácio do Planalto e teve uma mudança de estratégia, sim, no governo em relação à configuração, que a Tayana bem explicou, da CPMI. Para o governo, hoje, passou a ser questão de honra a presidência da CPMI. Por quê? A avaliação do governo é de que, na presidência, é que vão ficar os principais holofotes, sobretudo para ditar o ritmo dos trabalhos, o roteiro dos trabalhos da CPMI. A CPI da pandemia, ela foi muito pedagógica para os governos em geral, né, o governo anterior e o atual governo, sobre como funciona ali o teatro de operações dentro da comissão. O relator, então, o relator Renan Calheiros, ele teve um papel decisivo na hora de produzir o seu texto final, foi um personagem importante nos interrogatórios que foram feitos na CPI, mas o então presidente Omar Aziz, ele teve muito mais visibilidade política do que Renan Calheiros. E ele ditou muito mais, com a sua equipe, os rumos daquela CPI. Então, a avaliação que se faz é que um relatório pode ser combatido com votos, se tiver maioria, você pode derrotar um relatório. Agora, o que o presidente vai produzir, no sentido de conduzir a pauta dos trabalhos, não dá para enfrentar. Então, se tiver um presidente da CPMI que
embarcar nessa narrativa da oposição. Os militares, né, Zambelli? Hoje mesmo eu Exato. ouvi o receio do governo também de convocar. E eu acho que o principal, assim, se o presidente tiver uma postura de neutralidade tamanha a ponto de dizer, olha, não sei quem foi o responsável, vamos investigar. Não partir do pressuposto, que é o que o governo gostaria, que alguém que fosse alinhada a essa tese de que foi um movimento articulado e liderado pelo ex-presidente Bolsonaro, alguém que coloque dúvidas nisso, nessa tese, gera preocupação no Palácio. Então, esse movimento que aconteceu de ontem para hoje, ele procede e foi baseado nessas declarações que foram interpretadas, declarações de Arthur Maia, que foram interpretadas pelo Palácio como uma sinalização. E como todo mundo sabe, no Palácio do Planalto, que o Arthur Maia é o Arthur Lira, não é o governo, nós vamos voltar ao personagem do nosso informal primeiro-ministro, Arthur Lira, né? Que se ele tiver a condição de delinear o ritmo dos trabalhos da CPMI, pautar quem vai ser chamado, quem não vai, imagina o poder que tem hoje o presidente da CPMI. Assim, ela pode não produzir resultado nenhum, eu acho que parte desse diagnóstico é compartilhado pelo governo, tanto que o relator passou a ser desimportante quase para o governo. E o relator vai produzir o texto, vai para o Ministério Público, vai acontecer o quê com o relatório? Nada. Possivelmente nada. Mas o debate político será travado lá. Veja, o deputado Arthur Maia, ele fala sobre a possibilidade de convocar Jair Bolsonaro. Agora, vamos imaginar o impacto político numa convocação de um ex-presidente numa CPMI para ter que responder sobre um ato golpista, criminoso, que é atribuído, em parte, a ele. Então, é muito peso político, de novo, para mais uma pessoa que não está na zona de influência do Palácio do Planalto, está na zona de influência de Arthur Lira. Então, acho que é isso que eu queria trazer um pouco. Eu concordo com o Joel que vai ser um grande palanque, mas, assim, não dá para desprezar o impacto político desse palanque. Juridicamente, a consequência, eu não acredito que haverá. Como na pandemia, tende a morrer numa gaveta do Ministério Público. Agora, politicamente, serão meses de trabalho, de exposição e de discussões que vão embalar, inclusive, decisões do TSE sobre inelegibilidade de Bolsonaro e a sucessão presidencial, porque o desempenho de Bolsonaro ou da sua base nessa CPI podem ser importantes para a configuração de forças para a eleição de 26. E nesse contexto todo que a gente está conversando, desse opa que acendeu no Palácio do Planalto, vamos dar uma olhadinha nessa declaração? O ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou que o contingente de homens no Palácio do Planalto era insuficiente para conter a invasão de manifestantes no dia 8 de janeiro. O general Marcos Antônio Amaro dos Santos fez a declaração durante a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Vamos ver esse trecho. Pelo que me parece, vendo outras imagens e entendendo um pouco do funcionamento da segurança ali no Palácio, não me parece que houve facilitação, né? Vendo o trabalho daqueles que foram empregados, aí houve um esforço grande para conter as invasões, mas o número de homens empregados nesta função me parece que foi insuficiente, haja vista o número de manifestantes que forçaram esta invasão. Tainá, é um novo GSI dizendo duas coisas claramente. Primeira, eu não acho que teve facilitação. Então, assim, ninguém no governo abriu as portas, essa teoria meio conspiratória que existe. Mas ele está dizendo, olha, tem uma responsabilidade de quem estava aqui antes de mim, porque não disponibilizou o número de homens necessários para defender o Palácio do Planalto. Então, existe uma responsabilidade do governo Lula envolvida aí. E aí eu volto na questão que o Zambelli colocou. Se existe também uma responsabilização do governo Lula, daí a importância do presidente. Quem é Arthur Maia? Quem é esse personagem, se for ele o presidente? Olha, hoje é mais ou menos o que a gente está falando aqui, né? É um jogo de forças, eu acho até engraçado em termos, porque coloca novamente aquela disputa regional de Alagoas nacionalizando, né, essa questão. Porque, de um lado, você tem um MDB
do Eduardo Braga com o apoio do Renan Calheiros, querendo fazer Eduardo Braga presidente dessa CPMI. Renan Calheiros, que estava até disposto a participar da CPMI no início e disse que teve o nome barrado pelo Arthur Lira para não ser um dos cabeças da comissão. E do outro lado tem o Arthur Maia, que, como bem já destrinchou aqui o Zambelli, é um cara de Arthur Lira. Arthur Maia é Arthur Lira. Então, o governo, nessa CPMI, hoje eu ouvi uma pessoa falando, olha, imagina a convocação de militares. Militares que a gente assiste a uma crise ainda sendo atravessada entre o presidente Lula, a ala de esquerda, o governo como um todo, para recompor com os militares, uma dificuldade imensa de fazer isso, sobretudo depois do caso do Gonçalves Dias. Imagina convocar os militares ligados ao governo Lula, expor esses militares a esses questionamentos da oposição, a esse palco que vai ser a CPMI dos atos golpistas. Então, há esse alerta, o Palácio do Planalto está sendo alertado pelo Senado para isso. Na verdade, deveria ser um movimento contrário. O Planalto já deveria estar em alerta com isso há bastante tempo. Já deveria, aliás, ter abraçado essa CPMI como dele desde o primeiro momento, errou o cálculo, refez e está errando novamente. Está errando novamente porque tem que colocar alguém alinhado com o governo na presidência para controlar, inclusive, quem a CPMI vai ouvir. É simples, né? Se o governo quiser arriscar e quiser colocar alguém que pode ou não estar alinhado com o Palácio, acredito que ele aceita a indicação de Arthur Maia. Agora, se quiser alguém que vá estar definitivamente alinhado com o que quer o governo e barrar eventuais vexames e exposição, aí escolhe pela indicação de Eduardo Braga, que é do MDB, que já está no governo Lula. Posso colocar uma coisa muito rapidinho, Por favor, Raquel? Joel. O que eu vejo aí, um certo risco para o governo, risco político, de novo, não de consequências jurídicas. É claro, aquela teoria da conivência maquiavélica do governo, isso é teoria da conspiração, assim, sem evidência nenhuma. Agora, que possa ter havido alguma negligência por parte do governo, isso, digamos que já está assim, no campo do possível. Talvez a culpa, caso isso seja confirmado, caia inteiramente sobre o Gonçalves Dias e daí se resolve. Mas eu lembro muito bem que a gente tinha Flávio Dino, dias antes da invasão, garantindo que estava tudo em ordem, que não, já conversei com o governo do Distrito Federal, nada vai acontecer. E aconteceu. A gente sabe que o Flávio Dino recebeu informes da Polícia Federal dias antes, descrevendo, tintim por tintim, o que de fato aconteceu, 2 dias depois daquele informe. A defesa dele tudo bem, mas eu remeti, eu pedi para o governo do Distrito Federal tomar providências. Mas digamos que até agora esse pedido dele não apareceu, digamos, com a eloquência e com a força que tinha o informe da Polícia Federal. Então é alguém que, por um lado, é uma estrela do atual governo, é alguém que entendeu a comunicação, como é que a comunicação funciona hoje em dia nas redes sociais. O Flávio Dino está virando uma estrela nas redes sociais e, portanto, política. Agora, ao mesmo tempo, me parece que ele tem alguma chance de que talvez ele tenha deixado a bola passar ali nesse momento tão grave, tão crucial do início do governo.